meus irmãos, minhas irmãs, em Jesus nosso Senhor. Na Eucaristia, nós celebramos a vida de Deus e a nossa vida. Porque Deus, sendo santo, Ele é a fonte por excelência de santidade. Assim, a nossa igreja celebra a solenidade de todos os santos, ou seja, daqueles que, batizados, que assumiram a sua missão, se deixaram pautar em sua vida pelas bem-aventuranças e por isso chegaram ao reino dos céus. Sabemos que muitos, desde o início do cristianismo, foram martirizados pela fé, ofereceram a sua vida para que o triunfo da igreja fosse na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E tantos deles, aos quais nós inclusive acompanhamos o seu percurso, ou já estão canonizados pela igreja, ou estão a caminho da canonização, como é o caso do Frei Damião de Bozano, que tantas missões pregou por esta nossa região sertaneja. Lendo a Sagrada Escritura, nós contemplamos sim que para serem assinalados e formarem o grupo dos 144.000, eles se vestiram de branco, eles alvejaram as suas vidas, as suas túnicas, na veste e no sangue do Cordeiro. Os santos agora pertencem a Deus e trazem o sinal da salvação, mas os santos se santificaram enquanto viveram, como sacerdotes, como bispos, como sumo pontífice, como casados, como leigos ou leigas. E foi a própria vida que fez com que eles fossem selados e estão vestidos de branco. Os santos passaram por grandes provações. Os santos passaram pela noite escura da cruz e, assumindo as provações, chegaram à santidade. Que provações são essas? Às vezes, aparentemente tão simples, mas tão significativas. Recordemos Santa Dulce dos Pobres, cujos doentes acolheu primeiramente do galinheiro do seu convento. E ali começava a sua grande obra de serviço à igreja, à cidade de São Salvador da Bahia, a todo o estado, construindo aquela grande obra de saúde e de educação. Perguntamos-nos, será que foi fácil para a irmã Dulce, enquanto vivia, cuidar daquela obra? Não. Muitas foram as suas provações. Uma delas, conta-nos quem estava com ela, e naquele dia ele dizia: irmã Dulce, nós não temos dinheiro para as necessidades do dia. E irmã Dulce olhou para aquele padre e disse: abra aí a gaveta desse móvel. E ele abriu e não tinha nada dentro. E o padre disse: mas irmã Dulce, não tem nada aqui dentro. Ela disse: exatamente porque nós precisamos confiar na providência. E a providência não nos faltará.
Vejam quanta fé. E é a irmã Dulce que andava de lugar em lugar, pedia a todos, os pequenos, os médios, os grandes, para socorrer os necessitados. E naquela hora, ela pede a alguém um auxílio para os pobres. E aquele alguém simplesmente cuspiu da sua mão. Ela fechou a mão e disse: esse aqui é para mim, é meu, porque eu mereço. Agora eu quero o dos meus pobres. Estendeu a outra mão. Meus irmãos e minhas irmãs, fazer parte dos 144 mil assinalados é passar por sofrimentos e provações e aceitá-los na ótica da fé, porque a esperança é quem anima e purifica a nossa vida. É preciso amar a Deus sem esquecer do segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus não ignora o irmão. Quem ama a Deus ajuda o irmão a viver também a sua fé. Mas Jesus, no dia de hoje, nos apresenta as bem-aventuranças. Bem-aventurados, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembremos-nos que Jesus aqui não contempla uma classe sociológica, mas contempla aqueles que, como pobres, depositam a sua total confiança em Deus. Se eu não tiver nada, mas se eu não confiar primeiramente em Deus, eu nem serei tido como pobre quando chegar aos pés de Deus. Bem-aventurados sim. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque querem escutar e viver a palavra de Deus. Bem-aventurados somos nós, porque hoje, neste ano vocacional diocesano, quando temos tantas paróquias sem padre, o bispo se lembra de Santa Filomena e traz aqui o padre José Antônio. Quem é o padre? O padre é o primeiro colaborador do bispo. O padre vem aqui não para fazer nada na sua cabeça, mas para estar sempre colaborando para executar em sua vida e em sua paróquia aquilo que o bispo determina.